59, 87,9 MHz. Rádio Mega FM, Guararema, São Paulo. Domingo tem emoções no ar. Programa Uma Hora com o Rei. Uma hora com os grandes sucessos do rei Roberto Carlos. Programa Uma Hora com o Rei. Domingo às 9 da manhã, aqui na Mega FM. Fala galera, aqui quem tá falando é o Carlos Ribeiro, artista aqui da cidade de Guararema. E eu tô ligadinho na Mega. Forte abraço pra vocês aí. Mais música sem parar. Mega FM. Agora, na Mega FM, você acompanha as últimas notícias, comentários e entrevistas mais bem-humoradas. Na voz dele, Hélio Júnior. Aumente o volume. Começa agora, Quinta Comigo. Boa tarde, boa noite. Mais uma vez aqui com vocês, o nosso programa Quinta Comigo com Hélio Júnior. Como eu sempre digo, quinta comigo que eu quinto com vocês. Lembrando que hoje nós teremos, antes de falar da minha convidada, vou falar aqui do sorteio pelo WhatsApp aqui da Mega, que é o 933774134. Nós vamos ter o sorteio de uma pizza da Pizzaria Locomotiva, na Rua Antônio Sayar, número 110, ali no Morro da Antena. 4695-4512. E vamos ter também o sorteio de um lanche da Estação do Espetinho. Fica ali na Praça 9 de Julho, 125. 941310867. O lanche ali também é bom, viu? E quero falar aqui do Hot Dog da Fusca, que fica ali na Avenida Dona Laurinda, 144, próximo à Prefeitura. O telefone é 93440-4967, Hot Dog da Fusca. E se você é casado e separou, não fique... nossa, como que eu vou levar meus móveis? Rei do Carreto. É só ligar lá para ele, 99994-2091 ou 968222570. Agora, se depois que brigou, voltou, o carreto fica mais barato. Ligue para o Rei do Carreto. Você, mulher, está com seu cabelinho achando que está... Ai, preciso cortar? Edneia Siqueira. Fica ali na rua Avelino Pereira da Silva, 25, ao lado do CRES, no Nogueira. 971315993. Agora eu quero apresentar aqui minha amiga de longas datas, a professora Michele. Boa tarde, Hélio. Seja bem-vinda. Tudo bem com você? É um prazer estar aqui essa noite, tá? Foi uma grande surpresa, gente, porque eu já conheço o Hélio de longa data. E estar aqui revivendo alguns momentos que a gente passou aí nessa caminhada da educação é muito bom. E a gente se conheceu, que eu trabalhava com peru escolar, e a gente estava trabalhando lá no Parque Agrinco, e ela, a irmã dela, a Amanda, estava na sua época também ou não? Não, a minha época era a professora Flávia, professora Simone e a Vivian. Depois a Misley também, né? A Misley, que é minha irmã também. Foi uma época boa demais. Eram altas aventuras na Kombi. Principalmente quando chovia, né? Muita aventura. É verdade. Vaca no meio da estrada, o Hélio tentando espantar a vaca pra gente poder seguir a viagem, né, Hélio? E é até estranho estar aqui, porque o Hélio, pra mim, ele ficou como sendo o tio Hélio da Kombi, né? Um dos
tios da Kombi mais famosos que eu acho que já existiu. As crianças amavam ele. Obrigado. E a gente ia dando muita risada dentro da Kombi, nesse trajeto para a escola, né? E teve não sei se foi esse ano, eu estava no centro ali da cidade com a minha esposa, ela estava comprando lá umas agulhas, enfim, essas coiseiras aí, e tinha mais 2 mulheres dentro da loja. Aí a mais nova, ficou me olhando, sabe? Me encarando, eu falei, meu Deus do céu, não vai dar certo isso aqui. Eu peguei e saí para fora da loja. Aí ela não se contentou e saiu dela, falou assim, posso te perguntar uma coisa? Eu falei, pode. O senhor é o tio Hélio? Tá vendo? Eu falei, sou. Ah, o senhor me levava para a escolinha, eu e meu irmão. Então eu falei assim, desculpa a pergunta, né, indiscreta, mas você está com quantos anos? Ela falou, 22. Eu falei, você tinha quantos anos quando eu te levava? Ela falou, tinha 6. Falei, nossa, eu tô ficando velho mesmo, hein? Pois é, essa nossa profissão tem essa desvantagem, né? A gente vai acompanhando as crianças crescendo e a gente vai vendo quanto a gente está envelhecendo aí nessa caminhada. Porque quando eu comecei em Luiz Carlos, fazendo ali Luiz Carlos. Então, um outro dia mesmo eu encontrei quer dizer, eu posso ver as crianças, hoje eu não conheço mais. Eles nos conhecem. Sim. Aí daqui a pouco eu escutei assim, e aí, tio Hélio? Eu olhei assim... Aí falou, sou eu, tio Hélio. Eu falei, tio? Falei, você é filho de qual tia minha? Aí ele falou assim, não, tio Hélio, o senhor me levava na escola de Luiz Carlos. Sim, você sabe que eu tenho uma história engraçada. Eu dava aula no Padre Cornélio e eu amava aquela minha turminha, né? E recentemente eu encontrei eu falo um adulto, né? Ele chegou perto e falou assim, olha, oi, professora Michele, tudo bem, você lembra de mim? E aí eu olhei bem para aquela carinha, falei, nossa, lembro sim, você é fulano. E ele, nossa, professora, eu não imaginava que você era tão pequena. Para mim, quando eu era criança, você era muito grande, muito alta, mas você é muito pequena. E aí a gente pôde conversar, a gente fica até orgulhoso de ver, né, crianças aí que a gente conheceu pequena, estudando odontologia, se formando. E é o ciclo da vida, né? Agora deixa eu te perguntar uma coisa, como que você conheceu a nossa cidade aqui, Guararema, que você veio, se encantou e ficou aqui? Olha, é engraçado. Eu ouvi o nome da cidade de Guararema quando eu trabalhava num hospital. Eu tinha um amigo que costumava passar os finais de semana aqui e ele sempre comentou que a cidade era muito bonita, muito bem cuidada, uma cidade turística. E eu achava engraçado na época, porque eu imaginava que era um pouquinho mais distante do que é. E aí, na faculdade, eu conheci o meu marido, e ele, quando ele se apresentou, ele falou que ele morava em Guararema. Falei, nossa, que engraçado, tem um amigo que vai muitas vezes para lá. E a gente começou a namorar, e aí eu tive a oportunidade de vir conhecer a cidade com ele. Quando eu entrei na cidade, eu falei, nossa, eu quero morar aqui, porque era uma cidade muito linda. E eu me encantei com o Rio Paraíba, foi uma das coisas que eu mais gostei. E aí eu já planejava assim, eu vou todo dia, quando eu morar aqui, vou vir para essa praça aqui para fazer leitura, para ler, e ficar aqui olhando para esse fundo de rio. E não é que isso aconteceu, tio Hélio, porque quando você ia me buscar de Kombi, eu estava lá naquela praça, lendo o livro, esperando para a gente poder ir para a escola. Mas é uma cidade maravilhosa. Hoje eu falo que eu me sinto de Guararema, me sinto parte da cidade, parte de tudo que ela tem aí a oferecer. E fico muito feliz. É uma cidade que se destaca, a gente sabe, né, em relação aos outros municípios, e principalmente eu que vim de São Paulo, uma cidade totalmente agitada, né, onde as pessoas mal se olham, mal se veem. E aí você encontra uma cidade onde as pessoas te acolhem, bom dia, oi, como você tá? Então, é maravilhoso. E aí eu vim morar aqui, né? Prestei concurso em Guararema, na prefeitura, e fui dar aula no Padre Cornélio, a escola aqui do centro, e desde aí estamos aqui. Legal. Trazendo a família agora, tio Hélio. Trazendo os pais também para morar aqui nessa cidade. Porque os seus pais eram de Mococa, isso? Isso, meus pais são do interior. Eles são mineiros, né? Mas a minha família inteira fica entre Guaxupé, Guaranésia e Mococa. E
agora, né, como a gente veio pra cá, os meus pais estão terminando aí uma casa pra morar aqui também. Que legal. Desistiram de Mococa agora. Legal. Deixa eu mandar aqui boa noite aqui pro Leonardo Costa. Gilmar. Ô, Gilmar, vamos andar de bike. Só marcar, mas não chama eu não. O Alexandre Ferreira. Esse Alexandre Ferreira aqui, eu tô fazendo um regime dele de engorda. Ah, sei. Boa noite, Alexandre. E aí você prestou concurso, tá trabalhando aqui. Aí a sua irmã veio também, prestou concurso. Ela tá trabalhando aqui ainda ou não? Sim, nós prestamos concurso juntas, né? Na verdade, nós fizemos faculdade juntas, prestamos o concurso juntas. Ela veio primeiro, ela veio, acho que uma diferença aí de 20 dias. Ela veio morar aqui antes de mim. E ela tá aí até hoje, trabalhando aí na educação comigo. Legal. Da nossa turminha lá, a única que eu vejo assim de vez em quando é a Flávia. E A Flávia, eu sempre encontro com ela. Quando eu tô dirigindo, eu não vejo ninguém. A minha esposa fala, a Flávia passou olhar, o fulano cumprimentou. Que nem ontem eu tava com a minha esposa em Mogi, eu entrei na padaria, daí ela falou assim, o Reginaldo tá aí. Eu falei, que Reginaldo? Ele te cumprimentou. Eu falei, quem que me cumprimentou? Não vi, era um amigo meu de longas datas ainda. Eu nem tinha visto ele. E agora a gente tem um agravante, né, Hélio? Que é a máscara. Eu falo que a máscara a gente não enxerga Exato. direito, não escuta direito. Fica tudo mais difícil aí com E- esse uso da máscara. E eu já tomei a vacina, as 2 doses. Ah, que bacana. Já tomei as 2 doses já. Isso é ótimo. Porque você agora é professor, né? Sou professor de matemática agora, quem diria, né? Quem diria, que surpresa. Fico muito feliz disso. Um colega de trabalho agora. É. Vamos junto aí na luta pela educação, né? E conta pra gente aí, esse projeto seu na rádio, o programa Me Conta. O programa chama Me Conta, né? Ele foi pensado... a gente tem vivido esses momentos bem difíceis aí da pandemia, né? A gente sabe que os professores tiveram que se reinventar, usar de várias estratégias aí para poder chegar na casa das crianças. E aí, olhando assim o trabalho dos professores da educação infantil, eu fiquei encantada com as videoaulas, com as contações de histórias que eles estavam fazendo por vídeos. E aí eu pensei, qual seria a ferramenta para usar para que a gente ainda alcançasse um público maior? E aí me veio na cabeça o rádio, né? Eu não sei se você é dessa época, mas em São Paulo, na minha época, a gente tinha um programa que chamava Eli Correia. E ele sim. E ele contava umas histórias, umas cartas, e eu era pequena, eu gostava muito de ouvir esse programa do Eli Correia. Aí eu falei, nossa, por que não usar a rádio para levar histórias para as crianças, né? Um veículo barato. Só te cortando, o Eli Corrêa contava umas histórias de assombração também. Eu morria de medo. Essas aí eu acho que a minha mãe não deixava eu escutar na época, mas essa eu não sabia. Mas eu gostava de ficar sentada ali a gente juntava umas crianças, alguns adultos e ficava ouvindo aquelas histórias. E era legal, porque a gente imaginava os personagens, a gente discutia depois que terminava aquela história para... será que se ela tivesse feito isso, se não tivesse feito aquilo? E aí surgiu essa ideia do programa na rádio. Aí eu fui procurar, pesquisar uma rádio que tivesse em Guararema. Aí encontrei a Mega FM e vi lá o celular, né, o número do WhatsApp de contato da Mega. Aí eu enviei uma mensagem, né, falando que a gente tinha uma ideia de um projeto, de estar contando histórias para as crianças. E fiquei numa expectativa doida. Fiquei, ai meu Deus, quando será que vai responder? Porque a gente já estava com isso fervilhando na cabeça, de contar histórias para as crianças via rádio. E aí veio a resposta, ele falou, olha, legal, manda uma para eu ouvir. Falei, é para já. Fui até lá, gravei a história, encaminhei. E aí estamos aí com esse programa de contação de histórias, né? Levando aí para as crianças essa oportunidade da literatura infantil, né? A gente sabe aí que
a pré-escola e as crianças menores, elas precisam ter esse contato com os livros, né? Isso é muito importante, né, Hélio? E a rádio é um meio de comunicação que eu acho legal, né? Que nem você falou. A gente está ouvindo uma história pela rádio, você vai fantasiar, Sim. né? O que está acontecendo? Quando já se fala assim que a pessoa é má, você já põe que é feia, nariguda, né? Que é uma bruxa. E você fantasia aquilo. Então isso é muito legal. Que nem as histórias que você falou dele Correia. Eu lembro, eu ouvia. Só que ele contava umas cabulosas lá de assombração. E eu com medo e terminava de assistir. Daí chegava no final, era uma balela, não tinha nada daquilo. Sabe? Não, sim. Ele tinha sempre alguma surpresa, né? É. E a gente ficava naquela expectativa para ouvir. A intenção é que a criança também fique aí na expectativa para ouvir. Ainda mais hoje em dia, que as crianças são muito estimuladas visualmente, né? A gente sabe aí que tem vídeos, YouTube, enfim, tantas outras ferramentas. E esse trabalho, essa importância de desenvolver a escuta na educação infantil é essencial. Então, essa é a ideia do programa, que eles escutem, que eles imaginem, e aí vai desenvolvendo a criatividade, oralidade, vocabulário, enfim. E tem sido bacana gravar o programa. Muito legal. Queria falar aqui do pesqueiro Didi França, que fica localizado ali na rodovia Henrique Heroles, quilômetro 72, na estrada Mogi-Guararema, no quilômetro 72, né? Domingo tem música ao vivo, com Carlos e Betinho, só música sertaneja raiz. Aí sim. Almoço, agora no dia 30, a partir do meio-dia. Almoço à la carte, pescaria, estacionamento, playground. Na pescaria você paga só o quilo. E lembrando, né? Sempre com máscara. Quero mandar aqui um abraço aqui para Elizabeth Soares. A Misley é uma ótima professora. Deu aula para o meu filho na freguesia. Ah, que bacana. Fico feliz. Vou levar o recado para ela. Gomes Mazurca, boa noite. Hélio, grande abraço. A professora Michele, pela iniciativa e pelo sucesso do programação. Me conta. Patrícia Melo, boa noite. Luciene, boa noite. O Adriano Evangelista, boa noite, meu amigo. A Quitanda Faleiro está assistindo. Precisar de fruta, todas essas paradas aí, hortaliça, é ali com o Leonardo ali, ó. Quitanda Faleiro. Esse danado já não... Eu só sei que é na Avenida Doutor Ademar de Barros, mas ele não me passou número, não me passou telefone. Aí fica difícil, Léo. Tem que passar pra gente aí, pô. Em frente ao Aras. Já fala assim, né? Já faz propaganda. Fala assim, em frente ao Aras, ao lado do Nelson. Ai, ai. Deixa eu ver aqui que eu trouxe as minhas anotações aqui. A Michelle tá mexendo, tá me confundindo aqui, ó. Ah, sim. Tá vendo? Eu estava vindo aqui para a rádio, estava comentando que a gente tem recebido bastante fotos de crianças, né, escutando o programa. E a gente vê que, às vezes, quando atrasa um pouquinho, os pais já começam a mandar mensagens. E aí, não vai ter história hoje? Né? E a gente pede um pouquinho de paciência, porque, às vezes, na programação com a música, tem que esperar um pouco, dar o tempo da música para a história começar. Então, mas a gente está aí. Você é professora. Como se deu a sua trajetória até a literatura infantil? Como eu comecei essa paixão pela literatura? Bom, eu gosto de livros desde pequena, né? Eu tive a sorte de ter avós contadores de história. Meu avô adorava contar história e minha avó também.
E aqueles casos de mineiros, sabe? Aquele quando junta todo mundo para contar da mula sem cabeça, Saci Pererê, enfim, eram essas histórias que contavam na época pra gente criança. E meu primeiro livro que eu tive a oportunidade de ler, ele chamava Caracol Rodolfo. E desde aquele dia eu não parei mais de ler, né? Adoro livros infantis. E aí, quando você está ali com contato com a criança, você tem a oportunidade, então, de relembrar esses momentos seus de infância e ouvir histórias diferentes. Acho que a história, ela ensina muito, né? Ele faz a criança trabalhar aí suas emoções, seus problemas, né? E a gente vai, através de uma história, às vezes consegue resolver algum conflito que está ali. E eu acho que é um recurso muito importante na educação, até mesmo para o professor de matemática, viu? Exato. E é legal que no rádio, né, se você souber contar a história, você prende os ouvintes. Sim. A criançada, né, fica Sim. ali, e não é só as crianças não, pai, mãe que tá ali, tá mexendo, como é que tá aqui, ó, só ligado no que tá falando, para depois também, se o filho perguntar para a mãe tem que, né, para saber dar uma... Com certeza. Acho que a história ela tem que ser ouvida pela família. Então, todo o programa, antes de começar, eu já falo para as crianças chamar todo mundo que está ali em volta para ouvir junto. E é uma forma de trazer essa afetividade de volta, esse vínculo de família, todo mundo sentado ali, né? É curto, é rápido, é um momento de você estar ali ouvindo e depois discutindo com a criança. E aí, o que você entendeu? O que você mais gostou? Você teria um final diferente para essa história? O que você faria? E é o que eu disse, como você mesmo disse, a mãe e o pai tem que estar atento na história também, porque a criança vai perguntar, sim. Só lembrar a galera aqui do sorteio de hoje. Um lanche da Estação do Espetinho, na Praça 9 de Julho, 125. 941 310867. E vamos ter também uma pizza da Locomotiva Pizzaria. Na rua Antônio Sayali, 110, no Morro da Antena. O telefone é 4695-4512. E o Vinícius, ô Pedro, não sei se você sabe, além da pizzaria, ele está com o Aras. Aqui na rua que vai para a freguesia aqui, passou a linha do trem, o primeiro porteiro ali é o Aras dele. E vai ter novidade a partir de junho. Bacana. Vai ter novidade a partir de junho. Aguardem. E concorrer uma pizza com esse friozinho de hoje, hein? Não é bom nada mais. Demais, a pizza dele Bom demais. E dá aqui minhas perguntas aí. Não, você vai fazer agora aí de cabeça. Eita, ela catou minhas perguntas. Vamos. A gente vai fazer um minutinho aqui, já voltamos já. Só para eu pegar aqui minhas coisas que ela tomou. O Lar dos Velhinhos São Vicente de Paulo agradece as doações feitas e aproveita para pedir alguns itens de enorme uso diário, como fralda geriátrica tamanho M e G, água sanitária, sabão em pó e amaciante. Aproveite e faça uma visita, das 14h30 às 16 horas, todos os dias. Localizado na rua São Vicente de Paulo, número 50, Centro. Telefone para contato é o 4693-1224 ou 4693-5179. Apoio Cultural Mega FM. Mega FM. Participe da programação Mega. Peça sua música favorita, mande a sua sugestão ou crítica para o nosso WhatsApp 11 93377 4134. Mega, diferente e surpreendente. A melhor programação. Se liga. Mega FM. Alô galera, aqui é o Adriano Leite. Eu e a nossa equipe de jornalismo estaremos juntos todos os sábados no Jornal Novo, com a coluna Conexão Esportiva. E também durante a semana no portal de notícias www.onovo.com.br e nas minhas redes sociais.
você ficará por dentro dos principais destaques do futebol, basquete, artes marciais, automobilismo, as notícias dos campeonatos amadores, participação dos times da região no Paulistão da Série B, convidados especiais, o que acontece no dia a dia dos grandes clubes, a temporada do NBB, vôlei, Olimpíadas e muito mais. Não percam, Conexão Esportiva, você ligado ao esporte do Alto Tietê. Oi, tudo bem? Escuta aqui, você sabia que tem contação de histórias para as crianças aqui na Rádio Mega? Não? Pois fique sabendo. Sim, senhor, sim, senhora. Tem contação de histórias com a professora Michele, de segunda a sexta, 8 da manhã, 3 da tarde e 5 da tarde. Você não vai perder, né? Contação de histórias com a professora Michele, aqui na Rádio Mega. É diferente, é surpreendente. Tocando mais sucesso. Mega FM. Voltamos. Então, só aqui para Edneia Siqueira, na rua Avelino Pereira da Silva, 25, ao lado do CRES, no Nogueira, 971315993. Mudança, Rei do Carreto. E ele me ligou aqui agora e falou, hein, que se separar mesmo, ele faz, só depois para trazer de volta, que vai voltar mesmo, ele faz mais barato. Rei do Carreto, 99994-2091 e 96822-2570. Mudanças e fretes, litoral, interior, São Paulo e todo o Brasil. E aceita cartão ainda, hein? E Hot Dog da Fusca. Fica ali na Avenida Dona Laurinda, 144, próxima à Prefeitura. O telefone é 93440-4967. Esse eu recomendo. Bom... os livros são grandes companheiros aí das crianças, né? Seja em situação que for, com pandemia, sem pandemia, os livros têm que fazer parte aí da rotina das crianças. É sempre bom contar uma história, né? Eles são como portos seguros, sempre nos ensinam, nos mostram aí como resolver problemas, como resolver situações. E ainda mais agora, né, que as crianças têm passado aí esse momento de isolamento, acho que as histórias ajudam aí a trabalhar as emoções, as incertezas, o medo, a ansiedade. Então, uma boa história sempre pode ajudar aí a criança a repensar aí seus sentimentos. E eu acho que todo pai, toda mãe precisa criar esse hábito de contar histórias. E se não tiver como contar, tem aí, né, aproveita a oportunidade dos professores que estão aí gravando histórias para serem enviadas para casa, né? Nós temos aí o programa também, Me Conta, contando histórias infantis. E aí é aproveitar essa oportunidade que a gente tem de levar a literatura para as crianças. E você está sentindo que os professores... Porque com certeza tem professor ouvindo. E você sabe me dizer se eles estão usando as histórias para estimular mais criança? Sim, isso é bem bacana. Você tocou num ponto bem legal, Hélio, porque assim, os professores estão incluindo nas suas propostas, né? A gente está motivando a incluir essa oportunidade de ouvir histórias via rádio no plano de aula deles. Então, tentar contextualizar a história com alguma outra atividade que possa ser desenvolvida depois. Aí, o que a gente percebeu? Eu recebi hoje teve a contação do gato xadrez, de manhã eu já recebi o desenho do gato xadrez. Que legal. A criança fez, participou. Também da menina de nuvens, eles fizeram uma experiência com nuvens, com as crianças para explicar como chove, como não chove, desenhos. E aí, como a gente está aí com a educação infantil, as crianças da recreação, nós também incluímos no planejamento deles, no semanário que eles recebem, essa grade das contações de história, para que os pais saibam aí que história que vai ser contada naquele dia. E sempre o professor fazendo um link
da história com uma outra atividade que seria da sala de aula, né? Esse momento remoto. E aí a gente tem recebido bastante devolutivas. Eu tenho ficado bem feliz. Fotos das crianças ouvindo. Recentemente, a foto mais bonitinha que eu vi, a criança ouvindo no carro do pai, né? O pai colocou. Até então, eles não sabiam que dava para ouvir pelo celular. E aí, ele estava ouvindo no rádio do carro. E eles encaminharam as fotos para a gente ver. É bem bacana. Que legal. E, a princípio, também, o programa foi pensado para as crianças pequenas, mas a gente tem criança aí do fundamental, crianças maiores também participando aí desses momentos. É isso que era uma outra pergunta que eu ia te fazer. Se você diferencia a história ou você tem assim, mais para as crianças menores mesmo? Foi pensado, a princípio, para as crianças menores, para as crianças que são da educação infantil, né? A gente pensou aí até uns 5 anos. Mas história é bom para toda a idade. Então, a gente já viu que são histórias de 0 a 100 anos. Tem pessoas de todas as idades ouvindo. Isso é muito legal. E aí, a gente tem escolhido essas histórias baseado no que a gente já viveu há muitos anos. Não sei se você lembra, Hélio, mas na escola sempre tem aquela criança que quer ouvir de novo aquela história várias vezes, a mesma. Então, as primeiras histórias que nós contamos foram as histórias que as crianças mais gostavam de ouvir na escola. Então, pra gente ter essa oportunidade de se aproximar delas, que estavam ali em casa, pra gente poder criar um vínculo, né? Porque é um vínculo diferente, né? Porque não é um vínculo virtual, né? É por ondas sonoras, enfim, pela rádio. E aí a gente começou a pensar quais eram as histórias que as crianças mais gostavam de ouvir. A primeira, e a que qualquer professor que estiver ouvindo vai lembrar, que é o caso do bolinho. É um clássico da educação infantil. As crianças adoram essa do história. bolinho eu não conheço. Você conhece, Pedro? Conhece? Eu não. O Pedro já escutou aqui na rádio várias vezes. E aí a gente viu essa, que eles gostam muito. O Gato Xadrez, que os pequenininhos do maternal também gostam muito. Então, é uma história muito contada. Eu falo que são aqueles livros da escola que são os livros mais usados, né? Que você sempre quer incluir uma história nova e a criança fala, conta aquela de novo. Então, a gente tem pensado nessas histórias. E também aquelas que os professores se sentem mais confortáveis de contar. São aquelas que, eu tenho afeto por essa história, eu gosto de contar essa história. Eu me sinto melhor contando ela. Legal mesmo. Eu não assisti ainda, eu confesso, eu falo pra você, eu não assisti ainda as histórias, mas eu vou... Assiste e também pode estar gravando uma história pra gente colocar, né, Pedro, aí ao vivo aí. Uma história contada pelo tio Hélio, gente. Se o tio Hélio for contar uma história, a criançada não vai querer saber mais de história, não. Vai sim, porque como eu disse, o tio Hélio era os motoristas mais queridos aí pelas crianças. Eu tenho foto que a criançada tirou e mandou pra mim, guardado até hoje, presente, que os pais mandavam. Lembra, tio Hélio? Lembra das festas juninas? E eu participava lá na escola, eu lembro uma vez quando trocou o palhacinho, né? Das escolas todas tem um palhacinho, trocou o palhacinho. Era aquele azul, né? Aí veio esse novo. Aí, eu na Kombi esperando as professoras, e a criançada tudo dentro da Kombi já. Daí, o menino pegou, olhou para aquele palhacinho assim e falou assim, lá, o palhacinho parece o tio Hélio. Meu Deus. Aí eu olhei, né, ele tava com o uniforme antigo ainda, né, daí eu falei assim, mas olha pra você ver, eu sou muito mais bonito que você, com a sua foto aqui na camisa, ó. E o menino ficou brabo, ele olhou pra mim e falou assim, tio Hélio, eu vou te matar. Ai, meu Deus. Eu falei, eita lasqueira, eu falei, vou ter que falar pro pai dele. Cheguei e contei pro pai, né, falei, aconteceu isso, né. E ele falou isso aí, eu falei, é muito pesado ele falar um negócio sendo, né, uma criança de 6 anos, 5, 6 anos. No outro dia eu fui pegar ele já chegou assim, chorando. Desculpa, tio Hélio, não vou. Eu falei, não, tá desculpado, entra aí, vamos lá, abrir o porta-luva, toma uma balinha aí
e vamos que vamos. E eram muitas crianças, né, tio? É. Velho? Eram. O quê? A gente ficava quanto tempo na Kombi? 1 hora? Era uma hora e pouco. Uma hora, porque a gente 1 hora e entrava pouco. na fazenda, ia até o final da fazenda, voltava. Você sabe que hoje em dia eu vou pra aquele lado do Maracatu e eu falo, meu Deus, mas parecia tão longe. Acho que o tio Hélio não andava, o quê? A 40, 20? Meu Deus do céu. A gente acha que rodava 1 hora e meia, né? É. Quando ia naquela fazenda do Feital. Isso, nós ia até o final da fazenda. Até o final. Até o final. Michele, então aqui, né? Então você acredita que a literatura, a contação de histórias, tem esse mesmo poder? Acredito sim. Acredito que a contação de história ela é um momento mágico, né? É um momento que a criança pode se transformar no personagem que ela quiser. Ela pode ser um bombeiro, ela pode ser um herói, ela pode ser a princesa, o príncipe, o sapo, enfim, o que ela quiser. E aí esses momentos tornam as histórias mais prazerosas para as crianças, né? Porque ela pode se enxergar ali no personagem, imaginar, viver aquela história. E é uma riqueza, né, tio Hélio? Uma riqueza grande. Que nem eu torno a falar, né? A diferença é gritante, né? De você ligar a TV e, por exemplo, vamos colocar aí, você vai assistir Chapeuzinho Vermelho. Sim. Aí depois você conta Sim. a história no rádio. Nossa, é a mesma coisa. Eu já fiz esse teste em casa, o futebol. Você coloca liga a TV e liga o rádio, no mesmo jogo. Aí na TV tá assim. O Pedro pegou na bola. Tocou pro Hélio. Hélio tocou. Aí no rádio, o Hélio chutou pro gol. Né? A bola passou longe. Aí faz assim. Pedro pega a bola, fintou o primeiro, olhou, tocou pro Hélio. Ele olhou, fintou, bateu, passou arrancando tinta da trave. A bola saiu lá na bandeira de escanteio. Mas é onde que dá a emoção. Tem a emoção. E você tem que imaginar isso. Exatamente. Você tem que imaginar esse cenário. E falta isso hoje em dia, né? Essa coisa da emoção, porque eu de lembro, imaginar. Na época o futebol era só pelo rádio, a gente não tinha televisão. Da hora. Quero mandar aqui um abraço pro Cláudio Prado. Boa noite, Cláudio. E você, tio Hélio, ouvia muitas histórias quando era criança? Pra falar a verdade, eu quando criança, na minha época não tinha nem parquinho. Né? Já era escola, você ia pra escola. Sim, é direto. Então, a minha professora, ela não era de contar história, ela era de dar reguada na gente, entendeu? Eu apanhei muito. Meu Deus. Aí, olha só pra você ver. Chegou a primeira série, acabou o ano. Aí, todo mundo da minha sala passou pro segundo ano. O único que ficou foi eu. Aí, a minha mãe já olhou pra mim, eu já falei, bom, eu vou entrar na madeirada, né? Mas peraí. Aí eu comecei a chorar. Mas chorar mesmo. Uhum. A professora, ela ficou com dó. Passou você por conta do choro. Pro segundo ano. Aí eu falei, bom, já não vou apanhar mais. Uhum. Né? Já me livrei da surra. Tá, beleza. E vamos no ano seguinte, segundo ano, todo mundo lá. E eu tinha dificuldade. Eu tinha muita dificuldade. Aí o que a professora fez? Volta pro primeiro. Nossa. Fiquei 2 meses no segundo ano. Voltei pro primeiro. Aí eu repeti depois a 5ª série. A 5ª série eu repeti. Mas por quê? Eu matava a aula para ir nadar no Tancão, onde é o Parque Hotel hoje. Oh, meu Deus. Aí... Imagina só o Hélio criança. Devia dar um trabalho danado. Não, daí o pior você não sabe. Daí no final de ano e tal, minha mãe foi na reunião, que ela ia em todas, né? Uhum. E minhas notas só lá embaixo, porque eu não ia na escola. Sim. Aí eu fui reprovado. Aí chegou em casa, eu não ia apanhar, não. Só que a minha mãe falou, e eu era muito bocudo, eu não sei o que ela me falou, eu falei assim, pelo menos eu aprendi a nadar. Ai, meu Deus. Eu apanhei 2 vezes, apanhei dela, depois apanhei do meu pai. Acho que eu lembro dessa história. Você já me contou essa história. Apanhei 2 vezes. Ah, meu Deus. Aí depois fui até a 7ª série, quando eu passei para a 7ª série, eu tive que optar, ou estudava ou trabalhava. Entendi.
eu ajudava em casa. Aí né? você tinha quantos anos? Uns 11? Eu tava, vamos dizer assim, um ano atrasado, Ah, né? tá, é sim. Aí eu saí da escola, fiquei só trabalhando. Daí, quando eu fui adolescente e tal, daí quando eu cheguei nos 17, 18 anos, eu saía pra rua, tipo, 6h30, 7 horas, via meus colegas tudo indo pra escola. Sim. Aí eu falei, meu, o que eu vou ficar fazendo aqui? Né? Não tem pra onde ir. Sozinho. Eu falei, vou pra escola também, vou bagunçar lá. Aí eu fui pra escola, daí eu já fui, falei, vou fazer 7º e 8º em um ano, o 9º mais meio ano, aí faço o 1º, 2º e 3º. Eu falei, vou ficar, acho que 7º e 8º, 9º e 1º, 2, 3 anos. Falei, só que quando eu passei pro 1º, acabou a suplência. Nossa, aí você teve que fazer todos os 3 outros. anos. Aí foi onde eu conheci minha esposa, em 90 e Ah, é pouco. verdade. Foi na escola, Foi né? na escola, mas Ela é professora, né? Ela é minha professora. Olha que bacana. E quem... Porque, tipo assim... Quem colocou o Hélio na linha, gente, olha só. Foi aí, nesse momento. Na época eu brinquei com as meninas lá, eu falei assim, se essa professora não for mais dar aula pra gente, eu vou sair da escola. Aí elas foram e falaram pra minha esposa que eu tava apaixonado. Aí um dia eu vim embora com a minha motoquinha, ela encostou a dela do lado e falou assim, você queria falar comigo? Eu falei, eu? Não tem nada pra falar com você não, professora. E tal, ela foi pra casa dela, eu fui pra mim, daí dali todo dia a gente ia, a gente morava aqui, mora aqui ainda, né? Ah, ela também morava aqui, no bairro? Só ruas diferentes, então a gente vinha junto, conversando e tal. Aí até que rolou o primeiro beijo, a gente foi ficando, namorando, noivou e casou. E estamos aí hoje há 26 anos. Uau, 26 anos é uma boa, né? Uma boa conta aí. E aí você não teve essa oportunidade de ouvir histórias, né? Isso é uma falha, às vezes, do professor, né? Eu acho que o professor, ele tem que contar histórias independente da idade da criança. Mas é que... Tem que fazer parte, o livro tem que fazer parte da escola. Mas é que na minha época, né, era diferente, né? Que nem hoje tem os prezinhos, né? Já a criança já vai do maternal, já vai crescendo ali. Quando sai, que vai pro 6º ano, já vai, sabe, escrever, né? Sim. E na minha época não, você entrava na escola, a mesma coisa que você entrasse no parquinho. Você já entrava no 1º ano sem saber nada. Ah, já ia direto pra alfabetização. A minha mãe não sabia ler nem escrever. O meu pai tinha até a 4ª série, mas também trabalhava pra caramba. Chegava em casa, o que ele vai fazer pra gente? Então, eram outros tempos, né, Hélio? Eram tempos mais difíceis para muitas pessoas. Que né, a gente não tinha televisão, rádio, se tivesse era um só, mas você não podia ouvir o que você queria. Você entendeu? Então, videogame eu não tinha. O único videogame que eu tive foi que eu fiz um rolo com um primo meu. Mas foi assim, foi o tempo de chegar em casa com o videogame, ligar na televisão, minha mãe fez ir lá devolver. Ah, meu Deus. Já encontrei com meu primo no caminho, que ele estava vindo, que os pais dele fizeram me destrocar também. E aí você quis ser professor, nessa história toda? Daí eu trabalhando e tal, do escolar, né? Daí eu fui pro escritório, parei de trabalhar com peru. Isso eu lembro. Daí eu peguei e falei pra minha esposa, falei assim, eu vou fazer uma faculdade. Nossa, que bacana. Aí E amar aquela criança que não queria estudar. Exato. Aí pensando agora em fazer uma faculdade. Isso não, eu que nem eu falo, graças a Deus, meus filhos não chegam na metade do que eu fui. Se eles fossem que nem eu tava ferrado. São bem inteligentes, né? Eu lembro. São. Eu lembro, muito inteligentes. A minha filha já terminou a faculdade, o meu filho ele trancou a faculdade, mas está trabalhando home office também na área dele. E ela se formou no quê? Meu Deus, ela era tão pequena quando eu conhecia. Então, ela não é publicidade. Eu esqueço do que no que ela se formou. Mas essas profissões mais modernas que estão aí, né? O do meu filho mesmo, também já nem sei falar o que ele faz. Só que ele trabalha... Que nem... Só pra você ver hoje como tá mudado as coisas. O meu filho trabalhava aqui em Guararema, aí ele falou, vou pedir conta. Eu falei, pô, na pandemia você vai pedir conta. Aí ele foi e pediu conta. Passou uns 15 dias, falou, pai, já arrumei emprego. Eu falei, mas como que você arrumou emprego, rapaz, sem sair de casa? Pai, foi...
Pela internet, mandei, papai, já tô trabalhando, já vou mandar a carteira pelo correio pra registrar. Eu falei, pô... Hoje tá tudo muito mudado, né? Eu falei, na minha época você tinha que bater na porta lá, deixar um currículo. E você sabe que esse foi um dos maiores desafios da gente com essa pandemia, porque nós temos aí as crianças que são totalmente habituadas com essa parte da tecnologia. Você vê uma criança de 2, 3 anos, ela já sabe mexer ali no celular, enfim, com muita destreza. E a gente é de uma geração que não usava tanto recurso tecnológico. E nós, professores, tivemos que, assim, formação, investimos em formação, aperfeiçoamento para poder buscar. Hoje eu vejo o professor editando vídeo, né, gravando, baixando. Eu mesma editando as histórias para a rádio, eu falei, meu Deus, quando eu imaginei que eu ia fazer isso, eu que não sabia nem mexer com a internet. E essa geração é muito mais antenada, né? Eu estava dando aula uns dias atrás aí pelo CMSP, que é o programa do Estado, Sim. né? Só que estava travando muito. Daí os alunos ficavam assim, professor, vai pelo Meet. Pelo Meet é melhor. Pelo Meet não trava. É verdade, Hélio. Pelo Meet não trava. Só que eu não sabia dessa ferramenta, como fazer. Aí eu falei assim, a aula de hoje já está programada pelo CMSP, então vai travando ou não, vai ser assim. Olha, esse eu nem conheço. O que é? Uma plataforma? Do CMSP? É do Estado, do governo do Estado. Entendi. Aí uma aluna pegou e falou assim, professor, o senhor quer que eu ajude o senhor? Eu ensino. Aí eu falei assim, eu não tenho vergonha de falar não, falei pra ela. Eu falei, eu aceito sim. Aí ela já me deu umas explicações ali, acabou nossa aula, tá, obrigado. Aí eu com a minha esposa, a gente pegou, entrou lá e pronto, hoje eu dou aula pelo Meet. Muito legal, né? Você compartilha a tela. Sim. Putz, da hora. E aí a gente vê também essa ligação, professor e aluno, né? A gente ensina, mas a gente aprende muito. A gente aprende muito com eles. Eu acho que isso é bem legal. Ó, o sorteio, vocês têm 10 minutos pra... Vamos ver uma pergunta aí. Ai, que bacana, hein? Uma pizza agora nesse frio. Qual que é o outro? É um lanche? É um lanche da Estação do Espetinho. Muito gostoso. Bom o lanche. Eu posso participar também? Tô com meu celular aqui, ó. Já manda a resposta. O que nós vamos perguntar, Pedro? O primeiro que mandar aqui, falando do nome do programa da Michele, vai levar a pizza. Nossa, aí, hein? E o segundo que mandar o nome também do programa, vai levar o lanche. Ai, que delícia. Vocês têm 10 minutos. Deixa eu mandar aqui o Alexandre aqui, Ferreira aqui, ó. Isso sem contar que ajuda muito na escrita, principalmente os gibis, que utilizam uma gramática muito correta. Pontuação, acentuações e etc. Verdade. E a gente tinha o hábito de ler bastante gibis quando era criança, né? Verdade. Mandar um abraço aqui pro José Vitor, Juruna, boa noite. Vinícius Cauê. Alô, Elinho, primeira vez vendo o seu programa em isolamento. Aí sim. É para mandar, tem que ser no WhatsApp da rádio, 933774134. Se não for no WhatsApp, não adianta mandar. O Alexandre está falando aqui, na minha época de criança, meu livro favorito era Oliver e sua turma. Era o cardápio de lanchonete. Nossa, que livro, ele não sabe nem ler. Laerte Júnior, um abraço, meu irmão. Alexandre, para, cara, você não lia. Ele só lia cardápio. Quem que ganhou? Então, já saiu já a pizza e o lanche. Já fala o nome. Tô ansiosa pra saber quem ganhou, hein? Pra gente poder... A hora da janta, né, Hélio? Nossa! Quem sabe não rola um convite aí pra gente... É que a gente tá no tempo de pandemia, então tudo fica mais difícil. Que nós não fizemos ainda. Oi? Ah, tá. Quais os benefícios da contação de histórias para a vida das crianças? Eu acho que eu posso listar alguns benefícios aí. História
é sempre bom, tá? Eu acho que é importantíssimo aí, porque trabalha o autoconhecimento, as emoções, a imaginação e a criatividade. Ainda mais nesse novo cenário que a gente vive, né? Atualmente, a criatividade tem sido algo que é bem exigido aí no nosso trabalho. E aí ela ajuda nos laços afetivos, incentiva a imaginação e a criatividade, estimula a empatia, porque você vai vendo os personagens ali e vai, né, sentindo empatia por eles. Desenvolve a linguagem, importantíssimo aí para as crianças pequenas. Vocabulário, amplia o vocabulário. Isso é importantíssimo para os pequenininhos aí, principalmente até os 3 anos de idade, que a gente sabe aí que é a época que eles estão com as janelas abertas para receber bastante informações aí para aprender, se desenvolver. Facilita na alfabetização. Toda criança que teve bastante contato com a literatura, com os livros, com histórias, lá no primeiro aninho, lá na alfabetização, essa criança vai ter mais facilidade de leitura e escrita. Ajuda a compreender textos, né, e melhora o desempenho escolar. Esses são alguns benefícios que contar histórias vai ajudar o seu filho, sua filha, sobrinho, enfim, quem você tiver aí pequeno em casa. E para nós adultos também. Todos os adultos gostam de ouvir uma história, né? A minha filha lê com ela mesmo. Ela leva. Às vezes eu falo para ela, meu Deus, como é que consegue? Sim. Ela perde horas e horas lendo os livros lá. Eu adoro ler também. Acho que o livro, assim, o maior livro que eu já li foi Senhor dos Anéis. Foi um grande desafio para mim. Mas eu tenho que dizer que aquele escritor, ele é um gênio, porque, nossa, você conseguia visualizar perfeitamente os personagens daquela história lendo o livro. E a pessoa que criou o filme, depois Senhor dos Anéis, eu falei, nossa, ele conseguiu captar bem a mensagem do livro, porque ele é extenso por conta disso, porque é uma riqueza de detalhes muito grande. E isso é importantíssimo na literatura, no livro, né? A criança tem que vivenciar esses momentos. Falo para todo mundo que o melhor presente para uma criança, né, é um livro. É um livro. E é legal saber que a sua filha gosta de ler. Ela gosta. Isso é muito bom. Bom, a pizza saiu para o Everton dos Santos Guimarães. Olha, parabéns, Everton. Então, lembrando que é na pizzaria Locomotiva, na rua Antônio Sayar, número 110. Tá, ali no Morro das Antenas, e o telefone é 4695-4512. Esse número também é o WhatsApp. E o lanche saiu para Elizabeth Soares da Silva. Que delícia, parabéns, Elizabeth. Ali na Estação do Espetinho, na Praça 9 de Julho, 125. O telefone é 941310867. E aí, a pessoa pode pegar hoje? Pode. Ah, que delícia. Ó, e curtam aí no Instagram aí a pizzaria, a Estação do Espetinho. Isso aí. Vamos dar uma força. Vamos ajudar os comerciantes locais, né? Exatamente. A gente precisa aí apoiar todo mundo nesse momento tão difícil aí que tem sido. Né, hoje tá aberto. Amanhã não se sabe. Sim, a gente não sabe. O vírus é uma coisa muito incerta, né? Não é algo que depende de você, de mim, enfim, né? Depende das nossas atitudes aí. Exatamente. Distanciamento, higiene, protocolos de saúde. Mas eu acho que incentivar e apoiar os comerciantes nessa hora tem sido bem importante. As contações de histórias podem impactar nas relações familiares? Ah, sim, eu acredito que as histórias impactam, sim. Eu não sei se você tem memórias, lembranças, mas quando os pais encontram um momento no dia dele para contar uma história para a criança, ela vai lembrar desse momento para sempre. A gente tem uma situação bem bacana no programa Me Conta. Uma mãe, uma família, ela tem 2 crianças, uma no maternal 1, outra no maternal 2. E nos primeiros dias do programa, ela começou a mandar umas fotos para a diretora. E ela criou o café com leitura com os filhos dela.
Então, ela coloca a caixinha de som ali na mesa, enquanto as crianças tomam café, eles escutam as histórias. Então, esses laços afetivos, eles vão ficar ali na mente da criança pro resto da vida dela. Ela vai sempre lembrar que a mãe dela preparava o café, que ela ouvia história com a irmãzinha, que ele ouvia história com a irmãzinha. E aí, isso é importantíssimo. Acho que é essa questão do vínculo afetivo, que a gente está precisando muito agora, atualmente, né? As pessoas estão um pouco distantes Hoje eu falo que elas estão grudadas no celular, né? Na tecnologia ali do celular, e às vezes esquece de olhar para outra pessoa que está do seu lado. E aí, que tal aproveitar esse momento, então, contar uma história, né? Ouvir uma história. E todo mundo pode contar história, né? Tem gente que fala, mas eu não sei contar história. Não, todo mundo pode contar história. Porque o afeto já está ali, entre pai e filho, entre mãe e filho. Então, esse vínculo você já tem. Daí é só você usar a sua criatividade, né? Você falando agora, eu lembrei a minha mãe, que nem eu falei, ela não sabia ler e nem escrever, nem o nome dela. Então, daí teve, vamos dizer assim, na época a turma falava Mobral, mas não era. Vamos dizer que é um EJA de hoje. Sim, sim. No Getúlio Vargas. Então, eu ia junto com ela, né, porque a gente saía de lá 10 horas para vir companheiro dela. E eu não lembro o nome da menina que estudava junto lá, que ela trazia uns livros para eu ler. Eu era moleque, que legal. Eu era moleque. Aqueles que você virava a página assim, vinha o castelo. Ai, muito legal. Esses livros 3D. Cara. Eu lia esses livros todos lá. Todo dia eu levava um. Muito legal. Você me fez lembrar de uma situação. Quando eu fui diretora de uma creche, eu sempre tive o hábito de deixar as crianças levarem os livros para lerem em casa, escolherem aqueles temas que elas queriam. E aí, quando essa criança saiu, foi para o fundamental, a mãe perguntou se podia continuar buscando os livros para ele continuar lendo. E ele ia todos os dias. Na hora da saída, às vezes eu já estava até fechando a escola, e aí ele chegava, vim buscar outro livro. Eu abria, falava, vamos lá, para você poder escolher. E isso é importantíssimo, né? Você vê, você lembra, histórias, legal. Elas impactam nas relações, sim, elas são muito importantes. Miss Fonseca, boa noite. Miss, a professora Misley aí, tio Hélio, tá vendo? Tá, demorou pra aparecer, hein? É porque ela tá estudando à noite agora, então tá... Júnior Vieira, um abraço, meu amigo. E lembrando, né, Pedro, que quinta que vem é feriado, então nós não vamos ter o programa. E depois, na outra quinta-feira, que eu já nem sei que dia que vai ser... Provavelmente dia 10 deve cair quinta-feira. Novo horário, né? Novo horário. E agora? Vai ser que horas, velho? Vai começar dia 10, isso. Dia 10 de junho. A gente vai começar às 8 da noite e vai até às 9. Bacana, dá tempo do pessoal chegar em casa, né? E esse programa de hoje deu 15 dias. Então a gente estava fazendo de 15 em 15. A gente vai voltar a fazer... Toda semana, toda quinta-feira, quinta comigo. Pode deixar que agora eu também sou mais uma ouvinte aí desse programa. Nossa, que legal. Vamos que vamos. E eu quero aqui agradecer de coração a sua presença. Foi um prazer te reencontrar. Eu que agradeço. Faz tempo que a gente não se vê. Muitos anos, né? E uma cidade tão pequena, né? Verdade. É que... O trabalho, né? A gente seguiu... caminhos diferentes, né? Você continuou onde você estava. Sim. Eu fui para aqui, para ali, e hoje sou professor. Estamos aí, olha, 2 professores aqui nesse programa Quinta Comigo. Muito legal, fiquei muito feliz de ver você aqui. O Hélio me mandou uma mensagem, um convite pelo WhatsApp. Eu, na verdade, não respondi, porque tinha uma carinha, um emoji. Eu falei, meu Deus, quem será essa pessoa? Não respondi, aí o Pedro mandou uma mensagem. Olha, você respondeu fulano? Eu falei, eu achei que era um trote, sei lá, não respondi não. E aí, quando ele abriu a porta aqui do estúdio, eu falei, nossa, que bacana, é o tio Hélio. Agora vai pegar, hein, Hélio? Agora a pessoa vai te chamar de tio Hélio pra sempre, ó. Quem tá comigo com o tio Hélio. E falando, eu gosto de dar aula, eu dou aula pro fundamental, ensino médio, se precisar, mas eu gosto do fundamental, 6º
esse 7º ano. Nossa, que legal. São todas criançadas, tudo pequenininho ainda. Sim. É da hora dar aula pra eles. Eu adoro os pequenos também. Acho que o professor na verdade, gosta de todas as idades. A gente vai trabalhando com eles ali, porque eles vão crescendo, né? Né, Hélio? E eu tenho um problema sério com o apego, porque eu fico com eles, aí eles vão mudando pro fundamental, mas eu continuo ali, agarrada ali com eles. E nessa escola que eu tô, ela é PEI, né? Que é tempo integral lá. Integral. Das 7 às 4 e o médio é começa 2 horas, os professores vão até 9h15 da noite. E agora tá totalmente remoto lá também. Ainda vai alguns alunos. Vai alguns, é que amanhã eu estarei presencialmente na escola. Bacana, acho que isso é importante. E tem a tutoria, então eu vou ser tutor, no mínimo de 20 alunos. Você entendeu? Que nem eu falei para os professores, é mais 20 filhos que a gente vai ter. Exato. Tá. Hoje não tem coisa. Então vamos finalizar aqui. Boa noite, até dia 10 de junho, então. Quinta comigo, que eu quinto com vocês. Um abraço e um beijo no coração de cada um. Boa noite. Obrigada, gente.